Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Como sempre, nós começamos esse nosso programa falando sobre palavras que trazem paz, palavras que são um papo saudável, né? Hoje eu queria falar um pouco sobre um livro de Watchman Nee. Na realidade foram de palestras que ele falou, e uma dessas palestras fala sobre o propósito de Deus e o descanso de Deus. Giovanni, você vai falar de novo sobre Deus descansar, então significa que ele cansa. Não, o descanso aqui está relacionado ao bom prazer dele. Sabe, vocês já imaginaram, por exemplo, uma situação em que você está construindo uma casa e imagina que você decidiu atuar na casa. Você está lá junto com o marceneiro, com o pedreiro, com o pintor, você está ajudando e tal, porque você quer que aquela casa fique pronta naquele dia, está no finalzinho, lavando, fazendo tudo e tal. Quando você termina tudo, que você coloca os móveis, você pode até se deitar naquele sofá, ou numa cama, ou numa rede, mas não é necessariamente porque você está com o corpo cansado, é porque você está desfrutando daquilo que você conquistou. O mais gostoso que existe numa obra é você conquistar aquilo que você almejava. Já imaginou você que está me ouvindo, que comprou uma casa pela Caixa Econômica Federal, por exemplo, ou não importa, e você vivia de aluguel numa casa que às vezes era tão destruída, tão ruim, ou o dono da casa era chato, não consertava as coisas quando deveria, e de repente você chega na sua casa, e às vezes você chega na sua casa e não tem dinheiro para comprar nem uma geladeira, você compra só um colchonete para dormir no chão, mas aquilo lhe dá um prazer tão grande, porque aquele negócio ali agora é seu, você conseguiu desfrutar disso. Assim é o nosso Criador quando ele descansou na recriação, porque lá no início das Escrituras se fala sobre a recriação. O primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. A palavra bara, que é traduzido como tornou-se ou que era, ela pode ter esses dois significados, ela só foi usada pelo autor duas vezes nos 5 primeiros livros, que foi nesse momento e quando a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Então não se acredita que Moisés tenha escrito como sendo era, mas como tornou-se. E tem outros versículos em alguns lugares que falam sobre seres que habitavam a terra, que são muito parecidos com os dinossauros, Behemoth e Leviatã. Então, esse livro é um livro muito perfeito. Ele descreve coisas muito interessantes. Existem alguns religiosos que tentam colocar como os dinossauros vivendo há 5.000 anos. Isso não é verdade. Isso nunca aconteceu. Então, ao que tudo indica, a Terra foi formada de uma forma maravilhosa e ela foi julgada, porque seres foram precipitados aqui. Esses seres, que é a estrela da manhã, que tem alguns nomes que os judeus, por exemplo, nem gostam de pronunciar. E é tanto que quando houve a queda de um meteoro lá no Golfo do México, que destruiu 90% da população da Terra, de dinossauros, exterminou com os dinossauros, exterminou com tantos seres, os cientistas chamaram aquele meteoro de martelo de Deus, como se fosse um julgamento que Deus estava fazendo. Mas o que é o propósito de Deus? Por que Deus está julgando alguma coisa? Qual era o propósito dele? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, deixa eu ver se eu abro aqui para mostrar para vocês. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Bom, a primeira informação que eu tenho que dizer aqui para vocês é que façamos é no plural. Então esse é um Deus que aparentemente, pelo menos dual, mas triuno, como a gente acredita, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós somos meio como que Xerox,
cópias desse Criador. Tenha ele diz, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, o nosso Criador, o bom prazer dele é que nós tenhamos domínio sobre a terra, domínio sobre as coisas ao redor. E aí eu fico vendo muitas vezes essas palhaçadas quando você vê, por exemplo, filmes de terror tentando expulsar demônios com alho, com uma cruz de madeira. Que coisa mais ridícula, isso não existe, né? Na verdade, a grande sacada é que o nosso Criador nos fez para dominar essa terra. Quando eu vejo alguém com medo de uma barata, que domínio é esse? E o bom prazer desse Deus seria essa possibilidade de domínio. No Salmo 8 ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Como é que você tem chamado esse Criador? O nome dele é um tetagrama, Yud, Re, Vav, Re. Esse é o nome sagrado do Deus. Como é que você tem chamado? Como é que você chama? Chama de qualquer jeito? Chama aquele cara lá de cima, sem respeito? Ou você consegue chamá-lo pelo nome? Esse Yud, Re, Vav, Re, ele tem uma pronúncia parecida com o Yahoo. Pois bem, não é à toa que diz assim: o povo que se chama pelo meu nome. Você vai se lembrar, por exemplo, do primeiro-ministro de Israel, que chama Benjamin Netanyahu. Todos os nomes e sobrenomes dele sempre tem o Yahoo no meio. Ele diz: quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e ao vingador. Aí ele, mais lá na frente, ele fala assim, nesse mesmo capítulo, né, de Salmos 8, ele diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, quem é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Nós não somos nada, na verdade, né? Isso é bem verdade. Mas eles fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que passa pela vereda dos mares. Meus amigos, meus irmãos, vocês que me ouvem, o nosso Deus Criador, o nosso Senhor, ele tinha um desejo, que nós sujeitássemos a terra e dominássemos essa terra. Ele fala lá em Gênesis 1, 26 a 28. Mas o homem desobedeceu. Essa desobediência causou um grande prejuízo. Nós perdemos esse domínio, nós perdemos um intelecto elevado. Nós conseguimos hoje ficar ouvindo músicas ridículas de pessoas terríveis, detestáveis muitas vezes, e eu não vou citar nomes aqui, mas vocês sabem do que eu estou falando. E muitas vezes nos entregando simplesmente a lascívia, como se fôssemos animais. A única coisa que muitas vezes a gente se preocupa é se nós vamos transar hoje à noite ou não, se os filhos vão fumar maconha ou não vão fumar maconha, se os pais também ou não. E muitas vezes pensando e deixando de lado uma harmonia que pode haver num lar, no seu lar, com as pessoas que estão ao seu redor. O cuidado que você tenha com seus filhos, com seus pais, esse cuidado está sendo deixado de lado. Então, quando eu vejo isso, eu fico me lembrando sobre que, por exemplo, no Salmo 8, falando sobre o quão grande é o nome do Senhor, sobre toda a terra, fala sobre o domínio também. Mas quando vai falar sobre a vontade de Deus na criação, o Salmo 8 ele fala da vontade de Deus após a queda. O homem caiu, foi pedido para que ele não comesse uma determinada árvore, não tem nada a ver com sexo, porque na verdade o próprio Deus pediu que ele crescesse e multiplicasse. Multiplicar tem que ser com sexo, não tem outra forma. Então não tem essa história de comer maçã, fazer sexo, não, isso é tudo uma história de Trancoso, né? E aí ele fala da vontade de Deus na redenção do homem. Essa redenção eu não vou levar para o aspecto de salvação eterna. Isso vocês já estão cansados de ouvir. Eu estou falando para uma redenção atual,
para parar de viver numa depressão, numa tristeza profunda. Você tem vivido assim? Tem vivido imerso em contas, em tristeza, tendo a sensação de que sua própria família não te respeita, tendo a sensação de que as coisas ao redor estão desandando. Isso daí é perder o domínio. E esse domínio ele só vai poder acontecer de volta quando você se entregar para esse Senhor. Você tiver essa harmonia com esse Deus, com Elohim, né? Então a vontade de Deus nessa redenção seria isso. Nós cristãos acreditamos plenamente que Yeshua ele se ofereceu como sacrifício vivo para que nós não precisássemos hoje estar matando uma ovelha, um boi, né, em função dos seus pecados. Porque as nossas transgressões ele levou sobre ele. Ok, eu acredito plenamente nisso. Eu peço o sangue desse cordeiro sem defeito sobre minha vida, independente do que esteja acontecendo ao redor, né? Mas você começa a perceber que a partir disso, o 7º dia daquela recriação lá de Gênesis gerou um descanso no Senhor. E esse descanso não é porque ele estava cansado, porque ele não cansa. Ele consegue manter a harmonia. Uma vez eu estava vendo uma frase de Einstein, e eu não me lembro exatamente como era isso. Ele dizia que, porque em algum momento ele se dizia meio ateu, mas aí ele falava sobre que o universo era tão perfeito que era impossível você falar de um universo sem que existisse uma força inteligente e criadora para deixar em harmonia aquilo ali. E a única função dele, Albert Einstein, que foi um dos homens mais inteligentes que se conheceu, era poder explicar aquela situação, né? Hoje, a gente tem umas coisas meio esquisitas. Tem um sujeito aí, lá fora, não no Brasil, chamado Epstein. Meu Deus, é uma coisa tão absurda. E você fica pensando, mas isso não tem nada a ver com a religião. Tem sim. Porque ele mantinha uma conta para receber dinheiro dos famosos, dos ricos, dos poderosos desse planeta, e o nome da conta era Baal. Baal seria um, entre aspas, Deus, ou seja, um Deus com letra minúscula, que fazia oposição direta ao Senhor dos Exércitos, ao Elohim, ao Yud-He-Vav-He. Então, é o que se chamaria depois de Baal-Zebote, ou Deus das Moscas, que depois foi transformado em Beuzebu, que seria teoricamente o diabo. Então, por que esse sujeito tão maligno, que juntou pessoas ricas do mundo todo para fazerem e acontecerem, e esses seres, essas pessoas demoníacas, terríveis, não é? Eles assinavam numa conta com o nome Baal? Olha que coincidência. Por que não eles colocaram simplesmente liberdade? Sei lá, uma frase que não tivesse nada a ver. Mas por que especificamente essas pessoas, inclusive muitos poderosos, donos de empresas riquíssimas, pessoas que são meio como que adoradas até hoje, políticos, né? Pessoas muito famosas aí, muito ricos. Esse tipo de situação que tem acontecido tem um nome Baal. Foi ele que disse, o Epstein foi quem colocou esse nome Baal. Então, cuidado com sua vida. Tenta ver essa situação que eu estou falando agora, sobre o propósito e o descanso de Deus. O propósito é que esse Deus, o nosso Criador, que ele possa fazer com que nós possamos reinar e ter domínio sobre a terra. Você tem domínio sobre a sua casa? Você tem domínio sobre sua família? Quando eu falo de domínio, não é você com um chicote na mão dando chicotada em todo mundo. Não é isso. É domínio sobre o que está acontecendo. É poder trazer paz à sua família. Esse é o verdadeiro domínio. É poder trazer o descanso para a sua família. Você já imaginou que muitas vezes é mais interessante você se preocupar em ter seus filhos e sua esposa, sua família de uma maneira geral, podendo almoçar junto todos os dias,
ou almoçar e jantar junto todos os dias, trazendo paz e tendo reuniões para poder falar sobre um livro, quem sabe a própria Bíblia, por que não? Livro maravilhoso. Ou se você quiser algum outro livro, você entra em contato comigo e eu vou poder te passar várias indicações para crescimento pessoal e não um afundamento. Não viver de uma forma medíocre, de uma forma como se fosse um simples animal. Vamos tentar crescer, vamos tentar evoluir como pessoa. Isso, as filosofias falam isso, as religiões falam isso, mas as pessoas assumem fazer isso somente durante um dia na semana e no resto do dia você vive de uma forma tão medíocre e tão detestável. Eu espero que vocês mudem a forma de pensar de vocês. Ah, mas eu já faço isso, alguma coisa, faça mais. Você vai perceber que você só vai ter vantagens fazendo esse tipo de coisa. Espero que vocês tenham gostado da palavra de hoje, do papo saudável de hoje, que foi apresentado em nome da Equilibrium e da Dental Clínica. Falando um pouco sobre a Equilibrium, é uma empresa que há 6 meses está no Açu, e já temos mais de 1000 tomografias realizadas. O único tomógrafo da região, que é um aparelho que é usado principalmente para necessidades como você sofreu um acidente, caiu de moto, teve uma pancada, caiu de uma escada, seja lá o que for. O ideal é que você faça tomografia de cabeça, tórax e abdômen. E você pode fazer isso hoje com um padrão altíssimo de qualidade aqui em Açu, sem precisar sair da cidade, a partir da Equilibrium, que por sinal sofreu agora uma expansão. Nós duplicamos de tamanho para começar a trazer mais equipamentos, mais médicos, mais possibilidades para a população de uma maneira geral. E já estaremos atendendo nesses próximos dias já pelos planos de saúde e também pelos convênios junto ao governo do estado, governos municipais, para que todos possam ter acesso a essas máquinas, esses serviços de qualidade. Equilíbrio sempre crescendo para que você em Açu e no Vale do Açu possa ter o que há de melhor, coisa que a gente nunca teve, sempre foi deixado de lado. O nosso vale, eu estou cansado de ficar ouvindo pessoas dizendo que é a terra do já teve nada, tem coisas maravilhosas. Equilibrium, por exemplo, é uma empresa fantástica, um tomógrafo alemão de última geração para que a gente possa fazê-lo funcionar. A Dental Clínica, que é a outra empresa, nós conseguimos fazer hoje facetas numa só sessão, conseguimos fazer você sorrir, você morder e ter qualidade na sua vida. Sua autoestima vai lá para cima na hora que eu deixo você mais bonito, mais jovem e podendo morder a partir dos equipamentos que somos os únicos a ter. Você quer poder fazer implante e poder morder e sorrir, e tudo isso numa associação, ou seja, você chega lá, eu faço a tomografia, da tomografia eu já faço a cirurgia e já permitimos que você saia com uma estrutura mordendo. Isso tudo é possível somente na Dental Clínica. Ninguém mais consegue fazer isso no interior do estado, e na capital nós temos uma Dental Clínica também. Por isso que no estado nós temos a melhor estrutura do estado em odontologia e uma das melhores do planeta. Ah, você precisa de outras coisas? Você precisa de harmonização facial? Nós temos a doutora Eduarda. Você quer poder fazer aparelho ortodôntico, fazer a documentação e botar o aparelho no mesmo dia? Só nós podemos fazer isso, porque só nós temos o nosso próprio raio-x digital, que pode fazer a nossa própria documentação e botar aparelho com o doutor Érico, que é um excelente ortodontista. Não tem essa história de ficar enrolando durante anos, não. É resolver a coisa rapidinho, para que você possa rapidamente ficar com um sorriso mais bonito, ficar com autoestima lá em cima. Quero poder fazer facetas de porcelana ou facetas de resina também, por que não? Temos as duas. Nós temos tudo, na verdade. Meu grande amigo Arildo sugeriu a frase que diz assim: existem muitas formas de tratamento, nós temos todas na Dental Clínica. Então, nós temos hoje 2 clínicas, a Dental Clínica Natal e a Dental Clínica Sul. Lembrando que a Dental Clínica Sul é a melhor do estado, uma das melhores do planeta. A Dental Clínica Natal é a 2ª melhor clínica de odontologia do estado, só perdendo para a Dental Clínica de Açu. E nós estamos bem distante pelos aparelhos que nós temos, pela qualidade que nós temos, pela possibilidade de tratar você de uma forma humana, rápida e precisa. Nós somos únicos a ter isso no Rio Grande do Norte.
da forma como nós apresentamos a Dental Clínica. Então, você quer o que há de melhor na odontologia, quer partir para a odontologia do século XXI, quer deixar de lado aquela odontologia atrasada, que fica lhe gerando dor, que fica lhe gerando tempo, gasto de dinheiro desnecessário e qualidade ruim no atendimento. Nós temos tudo ao contrário. Nós temos qualidade boa no atendimento, temos precisão e sabemos fazer isso de uma forma muito prática e rápida. Então, você quer qualidade, você já sabe, a Dental Clínica. Telefone da Dental Clínica, o WhatsApp é o 999816640. 999816640. Lembrando que a Dental Clínica tem também um Instagram, que é o Dental Clínica Dr. Giovanni, Dr. Giovanni. Esse telefone e esse Instagram são atendidos pela minha equipe, né? Eles, se for preciso, se vocês quiserem falar comigo, eles vão passar para mim rapidamente, não tem mistério. Mas se você quer falar direto comigo, entre em contato com o meu Instagram, me segue lá. Vocês vão ver que nesses próximos dias vocês vão conhecer até o livro que nós escrevemos, que está saindo do forno aí, e vai ser um livro simplesmente fantástico, falando sobre odontologia de alta performance. Na verdade, é um livro que foi escrito pensando principalmente em estudantes de odontologia e profissionais recém-formados, para direcioná-los para uma odontologia de qualidade. Porém, depois que foi escrito, ficou muito forte a ideia de que ele serve para todos os profissionais da área de saúde e até profissionais que não são da área de saúde. Você é engenheiro, você é ou da área de saúde, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, médico, enfermeiro, você vai poder aprender muito com o direcionamento de escolha de cidade, escolha de profissão e outras coisas mais que estão nesse livro. Fique em contato conosco no nosso Instagram, o meu pessoal, que é o Dr. Giovanni Dantas, Dr. Giovanni Dantas, e vocês vão saber assim que nós lançarmos esse livro. Lembrando que as aulas já foram lançadas, as aulas na internet que estão aí como odontologia de alta performance. Quer saber como faturar bem, como fazer o seu consultório crescer? Não fique só tendo tristezas, pense como eu pensei, como eu trilhei, como eu fiz, para que você já possa pegar tudo mastigado e conseguir fazer adequadamente, tá? Nós temos hoje 200 milhões de pessoas no Brasil, nós temos a maior quantidade de dentistas do planeta, 1 em cada 5 dentistas do mundo está no Brasil. Então é preciso aprender a andar com as duas pernas, a capacitação e o marketing. E você vai aprender isso com esse livro, com essas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Nós falamos sobre muitas coisas, é claro que em algum momento eu vou precisar falar mais sobre essa questão das aulas, sobre essa questão do livro também. E nós vamos poder então deixar que todas as dúvidas sejam aniquiladas. Então entre em contato, façam perguntas, vejam o que vocês desejam, que tema vocês gostariam de ouvir, e eu estarei aqui pronto para poder servir a vocês. Só deixando o último telefone, que é o da Equilíbrio, que é 996962122. 996962122. Fiquem com Deus, até a próxima semana! Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.